Bom, meu nome é Augusto de Arruda Botelho, tenho 45 anos, sou candidato a deputado federal aqui por São Paulo pelo PSB. Eu propriamente nunca tive uma militância política partidária, nunca fui filiado a partido nenhum, nunca fui candidato a nada, mas o momento atual que o Brasil atravessa me fez me lançar candidato. Eu sou um advogado criminalista que há 22 anos trabalha não só com a advocacia criminal, mas com sistemas de justiça criminal através de uma série de organizações não governamentais que eu fundei, dirigi, fui presidente, conselheiro, tenho uma vasta atuação dentro do terceiro setor. Essa foi a forma de eu fazer política. E o momento atual que o Brasil atravessa, principalmente o governo Bolsonaro, me fez cogitar e dar esse passo agora de ser candidato por aumentar a representatividade do campo democrático progressista no Congresso Nacional, por entender que eu preciso continuar lutando pelas mesmas pautas e bandeiras que eu luto há 20 anos em outro lugar, e esse lugar que eu escolhi foi o Congresso. Na verdade, a pauta das drogas, de forma mais ampla, ela sempre fez parte da minha militância e do meu trabalho, por entender já há muitos anos o quanto a política de drogas brasileira ela é equivocada, completamente equivocada. E quanto nós conseguimos produzir uma lei de drogas, que é a vigente atual, extremamente ineficaz, mal redigida e que produz hoje injustiças gigantescas. Então a minha abordagem com a cannabis e com drogas em geral, ela vai através do sistema de justiça, que é aquele que eu atuo, que eu milito, que eu proponho mudanças, que eu trabalho. Então isso é uma pauta histórica na minha vida. Então há muitos e muitos anos eu discuto a questão do encarceramento em massa através da política de drogas, a questão da falta de um olhar de saúde pública para a questão das drogas, o problema muito grande do ponto de vista legal de você criminalizar aquele que usa a droga. E, obviamente, a cannabis, ela permeia quando não é o núcleo central dessa discussão. Então, não é uma discussão nova para mim. Não é que eu entrei na política e agora essa pauta virou. Essa pauta já é minha há mais de 20 anos como advogado criminalista. Eu acho que os avanços, quando você trata, por exemplo, da questão da cannabis medicinal, os avanços são mais fáceis de serem percebidos e eu vejo com maior possibilidade de sucesso esses avanços efetivamente gerarem uma produção legislativa e leis melhores. Agora, a gente não pode pensar só na questão da cannabis para o uso medicinal. A gente precisa discutir, volto a dizer, a política de drogas como um todo. E leis, nesse sentido, tem muita objeção e muita carga de costumes dentro da discussão de algo que não necessariamente, muito pelo contrário, deveria ser uma pauta de costume. É uma pauta de segurança pública, é uma pauta de saúde pública, é uma pauta de escolha pessoal, jamais uma pauta de costume. Mas essa entidade conservadora que nós temos no nosso país, que paira, né, como se fosse uma nuvem em cima das nossas cabeças, conservadora, em vários temas, sempre que você vai discutir cannabis, política de drogas, uso medicinal, essa nuvem ela se aproxima. Mesmo sob temas, por exemplo, que essa nuvem não deveria nem chegar perto. Por exemplo, que é o uso do canabidiol de forma medicinal, de forma clínica. Isso não tem razão qualquer para uma pauta de costume sequer passar perto, porque é uma questão de saúde pública, de medicina. Não tem nada a ver com costume. Eu sou um cara muito pragmático, né? Essa foi uma construção histórica dentro do terceiro setor, porque quando você funda uma organização, participa de uma ONG ou coisa que o valha, principalmente quando você é muito jovem, e eu fundei a minha primeira organização quando eu tinha 22 anos, a vontade que a gente tem do quê? De abraçar o mundo. Né? Quero pegar todas as pautas, quero resolver. É uma coisa um pouco utópica e que, ao passar dos anos, a gente vai focando e vendo as melhores estratégias. Na questão da política de drogas e da lei de drogas, por exemplo, eu sou extremamente favorável à descriminalização, à legalização. Agora, eu acho que isso é viável nesse momento? Não acho. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar essa pauta sem ser discutida e sem propor alterações importantes para a pauta. Então, esse é o pragmatismo que eu me coloco como candidato. Já me colocava como um militante do terceiro setor, como militante de direitos humanos e todas as pautas que eu trabalhei. Eu tenho que ser pragmático nesse momento. Eu identifico o problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? E aí, eu apresento propostas para tentar resolver pelo menos parte do problema. E começar a resolver parte do problema já é um baita de um caminho muito melhor do que a gente ficar, por exemplo, inerte, parado, aguardando essa nuvem de costumes passar, porque ela não vai, ela é meio que um imã, ela vai seguindo esse sistema, entendeu? Não dá pra gente ficar parado, se a gente ficar parado, nada avança. Por isso que assim a renovação do Congresso é tão importante, né? Por isso que eu me coloco, por isso que eu coloco o meu nome para renovar o Congresso. Porque a gente vê parlamentares que eles estão interessados em pautas, na imensa maioria das vezes,
pautas que tenham algum retorno eleitoral. É por isso que a gente costuma, em política, acreditar em solução milagrosa a curto prazo. Porque é esse tipo de proposta, é esse tipo de ação que muitas vezes o eleitor quer ouvir. Vamos pegar a criminalidade? O avanço da criminalidade assusta todo mundo. Qual é a proposta que a gente vê? Aumento de pena. Porque é fácil. Quem está em casa fala, realmente, vai aumentar a pena para resolver o problema. Proposta mais ineficaz. A gente sabe que não funciona, mas soa bem pro ouvido da pessoa que está amedrontada em casa. Então, muitas vezes, o parlamentar, que é candidato a primeira vez ou a reeleição, ele se utiliza dessa forma de pegar o voto, dessa proposta milagrosa, esse chavão, porque ele sabe que funciona. E aí ele não se atreve a tocar em pautas que não necessariamente vão reverter em voto para ele. Então, numa visão mais obtusa, numa visão menos moderna, até dizer, de mundo, a pauta da cannabis, por exemplo, é uma pauta que, na verdade, faz perder voto. Então a pessoa nem perde. Ainda mais não é para eleição, a gente tá 20 e poucos dias da eleição. Eu vou falar de cannabis agora para perder voto? Ah, não, tô maluco, vou ficar bem quietinho. Se perguntarem, até dou uma resposta, esquivo ali, mas falta coragem política. Falta coragem política e desviar o foco simplesmente no que você quer que um suposto eleitor pense para te dar o voto e trabalhar a questão. A gente tem problemas estruturais tão graves no Brasil que só vão ser resolvidos, por exemplo, com políticas a longo prazo. Só que você não vê ninguém apresentando políticas de longo prazo porque na cabeça do eleitor, muitas vezes, ele quer imediatismo e aquela pauta que é popular. Não tem que ficar pensando muito, entendeu? E eu acho que isso é uma das razões pelas quais, principalmente no ano eleitoral, essa não é uma pauta que ela vem incluída em programas, que ela aparece para candidatos, entendeu? Porque o candidato que tem essa visão menos abrangente, ele acha que essa é uma pauta repetida, é uma pauta impopular. Primeiro, Augusto eleito deputado federal, mas, por outro lado, Augusto cidadão, caso não seja eleito, o que esperar disso? O Brasil passou os últimos 4 anos num momento tão difícil, tão grave, que é tão necessário a gente reconstruir uma série de instituições, uma série de políticas no nosso país, que eu acredito que o primeiro ano vai ser um ano de reconstrução de uma terra arrasada. A gente precisa discutir 33 milhões de pessoas passando fome, uma série de coisas. Eu não vejo Augusto como cidadão a possibilidade de uma pauta da cannabis, de uma revisão da lei de drogas, entrar num primeiro ano de discussão no governo, porque eles vão estar preocupados, corretamente, porque é uma preocupação, com a reconstrução do país, porque algumas áreas do país são completamente destruídas. Agora, o Augusto parlamentar, falando-se eleito, essa é uma pauta que para mim é prioritária. Então, se eu, como parlamentar, independentemente de outras pautas prioritárias que a gente tenha, que reduzir desigualdade, colocar comida no prato é sempre prioritário em qualquer momento, para mim, a revisão e a reforma da lei de drogas é prioritária. Está em todos os meus programas de propostas, em todos os folders da minha campanha, está lá. Então, eu não vou deixar de lutar desde o primeiro dia do meu mandato por uma revisão completa da lei de drogas. E, obviamente, a pauta da cannabis é o núcleo dessa política. Então, se depender do Augusto parlamentar, isso é prioridade de primeiro ano, com certeza. Agora, se a gente vai conseguir, num governo, numa nova composição de governo que precisa reconstruir muito o país... Bom, se vocês colocarem no YouTube Descriminaliza STF, vocês vão ver um Augusto com bem menos cabelo branco, sustentando no plenário do Supremo Tribunal Federal em 2015, eu acho. Eu tô lá no plenário do Supremo defendendo a inconstitucionalidade do artigo 28, que é o porte para consumo de drogas. Isso para mim é pauta número 1. Consumo de drogas, porte para consumo de drogas não tinha que ser crime. O que eu faço num ambiente privado sem interferir no direito de terceiro é problema meu. É um típico caso que a gente chama de autolesão. No máximo eu tô me autolesionando, o Estado não tem nada a ver com isso. Então você vai ver o Augusto ali no Supremo defendendo isso num recurso que até hoje não foi julgado. Isso está parado até lá, com votos favoráveis, inclusive. Há votos de vários ministros, votos favoráveis, mas eu tô lá, o Augusto jovenzinho. O cabelo branco ainda tem bastante, mas a barba tá bem mais preta. Mas estou lá defendendo a inconstitucionalidade do artigo 28. Para mim isso é pauta 01. O que eu estou apresentando no meu programa de propostas? Como candidato a deputado federal, o que eu fiz? Eu fiz um negócio que ficou muito bacana e me deu um baita de um orgulho e uma alegria fazer. Eu montei há vários meses um negócio chamado Núcleo de Propostas Legislativas. São mais de 100 estudantes de direito do estado de São Paulo inteiro que se reuniram todos os domingos com professores da USP, da UGV e foram discutir vários eixos de atuação para eu apresentar projetos de lei. E um dos projetos de lei trata justamente de uma questão que para mim é muito cara. É aí que eu falo do meu pragmatismo. Eu adoraria falar de descriminalização, que eu defendo, evidente.
mas eu preciso resolver um problema emergencial. 39% dos homens e 61% das mulheres no estado de São Paulo estão presos em razão da lei de droga. São grandes traficantes? Não. São pequenos traficantes, usuários de droga, mulheres são obrigadas a levar droga para dentro do presídio pelos seus companheiros que estão presos. Então, qual é o meu projeto de lei? Colocar na lei de drogas a distinção objetiva em quantidade do que é droga para você consumir e do que pode ser tráfico de droga. Porque hoje, essa análise, esse julgamento, ele é subjetivo. Está na mão do delegado de polícia e de um policial militar que te aborda e depois um promotor de justiça definir o teu futuro. Se você vai para casa com droga no seu bolso que você estava usando para consumir ou você vai para cadeia. A lei, ela é tão mal redigida que numa mesma situação você pode prender uma pessoa por tráfico de drogas ou você pode fazer ela assinar um termo circunstanciado e mandar ela para casa para porte para consumo. Não dá. Isso produz injustiças gigantescas. Então você precisa colocar, como todas as grandes democracias e legislações avançadas no mundo, na lei, a distinção em quantidade do quanto pode ser porte para consumo e a partir daí pode ser tráfico. A lei brasileira não tem. Então a gente redigiu um projeto de lei que coloca essa quantidade. Então você tem lá a quantidade de maconha, por exemplo, 50 gramas de maconha para o consumo de 10 dias, até aí é porte para consumo. A partir daí pode ser tráfico, a depender, obviamente, da situação. Então essas duas iniciativas, para mim, é o começo do que eu gostaria de ver. Posso discutir legalização, descriminalização? É evidente que eu posso, mas eu vou voltar àquele lugar pragmático. Eu preciso começar a atacar o problema. Senão a gente vai ficar e não vai chegar a lugar nenhum. Muito grato. Valeu, cara. Obrigado pela entrevista.